visitam. Nós temos uma boa representação aqui dos membros regulares também. Hoje é um feriado, acreditamos que alguns compromissos que geralmente você tem no dia a dia, você conseguiu se programar de maneira melhor para estarmos aqui. Deus seja louvado pela sua presença. Ontem eu não consegui estar à porta para cumprimentar. Pedi que Deus me desse forças para conseguir terminar o meu sermão. Com certeza eu devo ter comido alguma coisa que não me assentou bem ao estômago e eu não pude ficar à porta para cumprimentar você. Na saída aqui, eu estava um pouco enfraquecido ainda, as pessoas queriam conversar comigo e eu não conversei. Então, não veja isso como uma deselegância de minha parte, ou porque eu não queria conversar contigo, mas fazer necessário eu ir para casa, ir pela tarde também. Então, graças a Deus, hoje eu estou melhor. Tá? Espero na porta poder cumprimentar você de novo, né? De ontem e hoje também. Nós estamos assistindo um vídeo e hoje o vídeo ele foi um pouco maior. Eu até cogitei o pessoal do som para não passarmos o vídeo, mas várias pessoas me falaram: não, pastor, tem que passar o vídeo hoje. As pessoas estão gostando do vídeo, né, que estamos passando pela semana. Esse filme aqui ele foi gravado há mais de 20 anos atrás. É um filme antigo. É impressionante que, da maneira simples, ele tem alcançado o nosso coração. Eu não usei um filme mais moderno, nem mesmo esse último tão falado, cujo produtor Mel Gibson produziu. Não usei esse filme. A questão é que esses últimos filmes modernos, eles colocam uma ênfase muito forte de que o que realmente matou Jesus foram as chicotadas, foram os cravos, a coroa de espinhos, a questão do sofrimento. Quando na verdade nós sabemos que foram os nossos pecados que mataram Jesus. Então, em vez de dar uma super ênfase naquilo que não deveria ser a essência da mensagem, resolvemos usar um filme mais antigo. É lógico que existem algumas partes desse filme antigo também que não podemos concordar de maneira completa. Uma delas é naquele momento que Jesus estava na cruz, eu preparei, quando Cristo disse que hoje, naquele momento, o ladrão estaria com Cristo no paraíso. É muito simples de responder essa dúvida. Você sabe que a vírgula na Bíblia foi colocada muitos anos depois dos profetas terem escrito os evangelhos. Então, se você alterar a vírgula colocando depois, hoje ou antes, dá uma total diferença. Então, se eu disser assim: olha, eu afirmo hoje, estou afirmando hoje, estarás comigo no paraíso, é diferente de eu dizer: eu afirmo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem diferença ou não tem? Então, essa ideia de que a pessoa morre e vai para o paraíso, ela é totalmente contrária a tudo aquilo que Cristo ensinou e outras passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nos ensinam. Então, são pequenas particularidades aqui que nós precisamos corrigir, mas de maneira geral, a ideia é, de uma forma ilustrativa, ajudar você a compreender a cada noite o que aconteceu naquela semana da crucificação. Hoje eu quero fazer um estudo de caso com vocês. No ano de 1964, aconteceu uma cena de um crime horrível nos Estados Unidos. O nome de quem eu quero contar a história, ou melhor, a forma, a maneira que chamavam essa mulher, era Kitty Genovese. E essa mulher, ela estava voltando para casa do seu trabalho. Ela tinha 28 anos de idade. Ela era gerente de uma loja, e em Nova York, no ano de 1964, ela estava voltando ali, próximo ao seu apartamento. 30 metros antes de chegar ao seu apartamento, a história conta que ela foi arrastada pela calçada, e um homem de uma origem assim desconhecida começa a esfaquear Kitty. Então ela grita por socorro. Algumas luzes dos prédios se acenderam. Algumas pessoas começaram a observar o que estava acontecendo lá embaixo. Quando o agressor observou as luzes, em alguns comentários, ele saiu descendo. Mas a história conta que enquanto a moça agonizava, 38 pessoas, não é pouca gente, não. 38 pessoas ouviram e se
acusado interviu. Minutos depois, o homem volta de novo. Ele já estava sangrando ali na sarjeta e mais uma vez ele começa a esfaquear. Há duas versões dessa história, não sei qual é a verdadeira. Uma diz que ele esfaqueou 2 vezes, e outra versão que eu vi hoje na internet diz que ela foi esfaqueada 3 vezes. Mas 2 semanas depois, esta notícia desse assassinato violento e cruel foi estampada nos principais jornais da cidade, 2 semanas depois. Mas por quê? Porque a América, ela ficou comovida com a indiferença, com a passividade das pessoas diante do crime. Como que pode? 38 pessoas, foi constatado, foram testemunhas daquele assassinato e não fizeram nada. Desde então, numerosos estudos tentaram determinar por que tantas pessoas permanecem passivas na cena do crime. Não fazem nada para ajudar a vítima, permanecem então passivas. Aquela notícia, ela chocou a nação. Não simplesmente porque Kit morreu, mas porque 38 pessoas não fizeram nada, exatamente nada, para socorrê-la naquele momento de desespero. Eu acredito que 38 pessoas conseguiam romper o homem com uma faca. Faltou coragem, faltou envolvimento, faltou disposição em dizer: olha, ela é uma de nós, é a nossa vizinha, vamos fazer alguma coisa para salvá-la. Essa é uma história tão antiga. Eu li em uma das versões que alguém chegou até a gritar no prédio: olha, deixem essa moça em paz. Mas qual fez isso? Não desceu para socorrer. Amigos, o isolamento é um problema enorme no nosso mundo. Você concorda comigo? A passividade, o círculo de nossa vida, ele tem se tornado cada vez menor. Você já notou isso? A nossa capacidade de agir, além dos nossos próprios interesses, tem se enfraquecido a cada vez mais. Eu gostaria de levar a cena de um dos crimes mais abomináveis da história e a vítima desse crime também. Eu quero falar de Jesus nessa noite, já que sexta-feira foi a noite em que ele foi morto na cruz. Houve um isolamento total na cena do crime. Ninguém tirou Jesus da cruz. A grande multidão observava de longe, mas ninguém teve coragem de fazer nada com Jesus. A provação desse homem começou num jardim chamado Getsemane. Diferente da maioria das vítimas, olha que interessante, Jesus sabia exatamente o tipo de crime que ia acontecer com ele. Kit não sabia o que ia acontecer com ela. Se você soubesse que algum crime seria cometido contra você, você sairia daquele local, você fugiria daquele local, você buscaria um abrigo. Mas parece que no caso de Cristo é o contrário. Ele sabia justamente o que aconteceria com ele e ele foi em direção à cena do crime. Por que isso? Jesus virou-se no Getsemane de maneira instrutiva para Pedro, Tiago e João e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando ele disse: a minha alma está triste até a morte, ele sabia que crime aconteceria com ele. Ele estava isolado, e esse isolamento não foi só na cruz. Se você pegar a Bíblia um pouquinho antes da crucificação, você vai ver que naquele momento mais difícil, Cristo estava sozinho, porque os discípulos estavam dormindo. Quem sabe se um deles tivesse acordado e dissesse assim: Jesus, estamos contigo até o fim. Estamos orando contigo para Deus, para o nosso Pai que dá forças. Mas ninguém fez isso. Todos dormiram. E abaixando-se perto do sonolento Pedro, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Depois ele disse: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. No leito de sua provação, Jesus estendeu a mão a seus fracos companheiros, preocupado se eles conseguiriam suportar o julgamento que ele ia. Interessante. Ele que precisava de ajuda na cena do crime, ele que estava ajudando as
Mas o isolamento continua. Depois do Getsemane, nós nos volvemos para a cena da Via Dolorosa. Ali, meus amigos, ele sofreu escárnio, julgamento de Pilatos, um dos mais cruéis imperadores. Seu corpo foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, riram cruelmente de Jesus, riram cruelmente dele. Ninguém se ofereceu para carregar a sua cruz. Somente quando um soldado obrigou o Simão da cidade de Cirene, chamado Simão Cireneu, para que carregasse a cruz de Cristo. O crime havia começado de verdade, havia testemunhas, todos estavam vendo o que estava acontecendo com Cristo, mas a impressão que tem na Bíblia é que a grande maioria estava passiva, ninguém estava fazendo nada com Jesus. Algumas mulheres, vendo aquela cena, começaram a chorar, e Jesus ouviu o choro delas, e em sua própria dor intensa, ele ouviu os sons do pranto. Então ele se virou-se para essas pranteadoras, as mulheres que estavam chorando, e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Lucas 23, verso 24. Ele que precisava de apoio, na cena do crime, ele estava preocupado com essas mulheres. O isolamento ele continua. Saiu de Getsemane, passou pela Via Dolorosa, e agora nós chegamos no Gólgota, que significa caveira, o local onde Cristo fora crucificado. Jesus chegou ali na principal cena do crime, faltava pouco para ele morrer. Seus membros foram pregados na cruz. Soldados surpresos, soldados romanos, envoltos naquele trabalho desprezível, ouviram as palavras de Cristo dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Enquanto ele estava ali sozinho, ele estava preocupado em que os soldados fossem perdoados. Sabe, meus amigos, naquele momento a multidão olhava à distância, ninguém fazia nada com Jesus. Ele foi colocado entre dois ladrões, à direita e outros à esquerda. Um dos ladrões que estavam morrendo com ele fez um pedido, dizendo: olha, mestre, gostaria de estar contigo no paraíso. Quando você viu o vídeo, Jesus deu a resposta que ele queria ouvir: estarás comigo no paraíso. Naquele momento, aquele homem não teve tempo para descer da cruz, fazer um estudo, de repente ser batizado, mas Jesus o salvou, provando que não é uma cerimônia que salva uma pessoa, mas a entrega completa do coração. Agora é lógico, se eu tenho condições de passar pelo batismo, se eu tenho condições de estudar a Bíblia, é lógico que eu devo fazer isso, mas pouco tempo restava. E veja que o objeto da salvação ali não era nenhum tipo de cerimônia ou demonstração exterior por parte daquele ladrão, mas era exclusivamente um pedido da fonte da vida eterna, e esse pedido foi feito a Jesus. É por isso que Cristo certamente te digo hoje: estarás comigo no paraíso. Aí Jesus olhou para baixo, e sabe quem ele viu chorando? Você se lembra? A sua mãe estava chorando. Eu acho que Maria estava chorando descontroladamente. Imagina uma mãe vendo um filho pendurado no madeiro, não deveria ser fácil. Não somente porque era seu filho, a vergonha do escravo. O judeu já dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro estava sob maldição divina. Imagine aquela mãe que acompanhou Jesus desde o seu nascimento e sabia que tipo de criança era Jesus, sabia que ele andou nos caminhos corretos e deu todo o exemplo em toda a sua vida, nada havia feito de errado, agora passando por essa maldição. Como ele faz para Maria? Então, olha interessante, ali Jesus quase que morrendo, preocupado com a sua mãe, disse assim: mulher, eis teu filho. Olhando para João, ele disse: eis tua mãe. Fato consumado, né? Os dois ficaram unidos um ao outro. Ele pediu para que o seu melhor amigo, o discípulo amado, pudesse cuidar então de sua mãe. Amigo, Jesus sobressai como uma vítima extraordinariamente poderosa. Ele mudou vidas enquanto sofria o pior que os homens podiam lhe causar. E agora Jesus sobressai como aquele que quer romper o isolamento, o nosso isolamento. Enquanto as pessoas ficavam passivas na cena do crime, Cristo rompia esse isolamento, abençoando,
perdoando e dirigindo a vida das pessoas mesmo na cruz do Calvário. Todos nós, meus amigos, fazemos parte desse drama, não é verdade? Sim ou não? Será que fazemos? Ou somente aquelas pessoas que estavam ali na frente, observando, de repente perto ou de longe, Cristo ser crucificado? Nós todos somos parte desse drama, porque é pela nossa indiferença, pelo nosso isolamento, pelo nosso pecado, que Cristo teve que morrer. Foi o nosso isolamento, foi o nosso egoísmo que tornou o tal sacrifício tão necessário. Portanto, não fuja dessa responsabilidade. Nós fazemos parte desse drama também. Nós fracassamos, nós fomos indiferentes, contáveis vezes fomos indiferentes. Ao invés de estendermos a mão e ajudar, nós ficamos no isolamento. E a nossa culpa esmagou Cristo Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Então eu pergunto a você, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos responder diante desse isolamento? Vamos permanecer passivos ou vamos agir de maneira ativa? Eu creio, meus amigos, que nós podemos nessa noite aprender algo sobre as respostas que foram dadas com o caso de Kitty Genovese. Os jornais publicaram, fizeram um estudo de caso, e alguns chegaram até a criar uma síndrome com o nome dela, que é a síndrome relacionada ao isolamento, ou à indiferença, ou à passividade. Eu gostaria nessa noite de apresentar, e mesmo depois de décadas desse estudo, ele ainda continua sendo válido para cada um de nós. Depois de muitos anos, eles finalmente salientaram as causas-chave, que eles chamam de efeito passivo, ou seja, a tendência das pessoas no local da cena do crime permanecerem passivas e não fazerem nada. Primeira coisa, conclusão que os jornais disseram naquela época: é bem menos provável que uma pessoa ajude se há outros presentes. As testemunhas, elas tendem então a difundir responsabilidade. Elas pensam, bem, só uma pessoa precisa chamar a polícia. Se alguém já chamou, não precisa chamar. Já viram quando falta energia no bairro? Você pensa assim, vou ligar? Ah não, alguém já deve ter ligado. Não vou ligar não. Alguém já ligou. E um dia nessa de alguém já ligou, já fazia quase uma hora, a luz não voltava, eu resolvi ligar. E eu perguntei para a atendente, alguém já registrou aqui a falta de energia na minha rua? Ela falou, não senhor, você é o primeiro. Estamos mandando agora uma equipe para ver o que está acontecendo depois de uma hora. Eu acho que todos os meus vizinhos já estavam pensando comigo, né? Alguém já ligou, não preciso ligar. Assim é na cena do crime. As pessoas tendem a difundir responsabilidade. Pensam assim, só uma pessoa precisa chamar a polícia, então eu não preciso ligar. A segunda conclusão que eles chegaram no estudo do caso do Kitty é que as pessoas também tendem a olhar para os demais para determinar o que está acontecendo e não para a vítima. Eles julgam a gravidade da situação pelo comportamento dos observadores. Se ninguém está ajudando, então as pessoas pensam que talvez essa pessoa realmente não precise ou não queira alguma ajuda. Me recordo que eu estava viajando de Barretos para São José do Rio Preto e eu vi um carro assim, num acostamento em chamas, pegando fogo. E na mesma hora parei o carro. E havia uma pessoa atrás, eu não me lembro qual era o carro, se era uma caminhonete, e ele buzinou, abriu o vidro e me xingou, porque eu parei para ver o que estava acontecendo naquele acidente. De repente ele pensou assim, já tem alguns carros parados, sai à frente, deixa eu passar. Ele não estava preocupado se havia uma vítima, uma pessoa sendo carbonizada naquele momento. Na hora eu fiquei pensando, não estou acreditando que eu estou ouvindo. O homem não teve a capacidade de parar e perguntar se precisava de ajuda. Ele simplesmente queria chegar rápido em seu destino. A que ponto chegamos, irmãos? No mundo em que vivemos, a que ponto chegamos? Hoje nós temos um problema semelhante em relação àquela vítima que foi pendurada na cruz do Calvário. Há tantos outros observadores de perto, tantas pessoas olham para a cruz e simplesmente vão embora. Tantos permanecem na passividade. Dá para imaginar? Se ninguém fez nada para tirar Jesus da cruz, eu também não vou fazer. De repente, esse foi o pensamento que ocorreu no momento em que Cristo foi crucificado. Ah, meus amigos, se aquele povo judeu se arrependesse,
e tivesse feito uma rebelião, quem sabe eles teriam ido para cima dos soldados romanos e teriam feito um bom estrago, mas nada. Ninguém fez nada com Jesus. Quem sabe vocês estejam dizendo, mas pastor, tudo isso já estava profetizado, eu sei, isso ia acontecer. Não é isso que estou discutindo, se a profecia da Bíblia era consolar ou não sobre a morte de Cristo. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é o comportamento das pessoas. Quando ele foi aclamado como rei no domingo, aquelas folhas de palmeiras, todos gritando hosana nas alturas, louvando, aclamando Jesus como rei. A pergunta é, onde estavam essas pessoas na cena do domingo? É fácil para nós cairmos na mesma diferença quando as outras pessoas estão sendo fora. Hoje, meus amigos, alguns pensam assim, se os meus colegas de trabalho não se envolvem com Cristo, eu também não me envolvo. Se os meus amigos da faculdade não se envolvem com Cristo, eu também não me envolvo. Se os meus amigos estão distantes de Jesus, eu também vou estar. É por isso que eu não canso de dizer que ser cristão, muitas vezes, é andar na contramão do mundo. Porque nem sempre o mundo está disposto a fazer aquilo que Deus quer. Veja, a cruz é um crime terrível de arrebatar o coração. O inocente cruelmente maltratado pelos culpados. E é o nosso próprio pecado, o nosso próprio egoísmo que expôs Cristo a tal punição. No entanto, quando olhamos o crime e a multidão reunida em volta da cruz, quando vemos as pessoas olhando para ele à distância, é possível esquecer tudo a respeito. Talvez não seja nada tão grave no final, mas algumas pessoas podem pensar. Reconhecendo vagamente que aconteceu alguma coisa no Gólgota, mas será que temos realmente que intervir? Será que temos que nos envolver? Temos realmente que arriscar a nossa vida? Se outras pessoas não estão se arriscando, por que eu vou fazer alguma coisa? Quem sabe esse foi o pensamento daqueles que estavam ao redor de Cristo. Terceiro tópico que os jornais daquela época colocaram diante da cena do crime é que se as testemunhas se identificam ou não com a vítima, isso fará total diferença na cena do crime. Certa vez em Nova York, nos Estados Unidos, 3 homens roubaram um motorista de táxi, roubaram um carro e sequestraram um motorista de táxi. Pelo rádio, todos ficaram sabendo do ocorrido. E a história conta que 29 taxistas saíram ao encontro do ladrão, do criminoso, e então cercaram ele no bairro e conseguiram resgatar o seu colega com vida, bem como o seu automóvel. Os policiais depois perguntaram por que eles fizeram isso. E surpreso, os policiais ouviram a seguinte resposta: nós fizemos isso porque a vítima éramos nós. Nós tínhamos que fazer isso. Amigos, quando olhamos para a vítima, para Cristo preso na cruz, ele é realmente um de nós? Ou ele é apenas uma figura que saiu da história? Ou algum símbolo religioso distante, como muitos o carregam apenas no crucifixo no pescoço, ou no braço, ou pendurado na parede? Um Cristo distante e diluído na história. Mas o fato é que ele é uma vítima que se identificou totalmente conosco. Ele se fez carne, habitou entre nós, se tornou um de nós e finalmente assumiu toda a expressão do nosso pecado. Ele se tornou um de nós e o fez enquanto seus amigos e companheiros ficaram ociosos na cena do crime. Foi no ano de 2000 e, se não me falha a memória, 2008. Eu estava no Catre, em Santa Catarina. Quem conhece o Catre? Quem conhece? Vários irmãos. Qual que a gente sai do Catre? Uma estradinha curta, né? E chegamos na praia. Estávamos ali no Conselho de Pastores da Associação Sul-Grandense e resolvemos, no intervalo que havia entre as palestras, resolvemos ali pela manhã tomar um banho no mar. Foi mais ou menos assim, uns 10 colegas. E 2 deles resolveram entrar no mar adentro, porque havia um barco de um pescador um pouco adiante. Depois das arrebatações das ondas, as arrebatações das ondas, enxergava-se esse barquinho. E ele nadou até lá. E eles ficaram ali aproximadamente 1 hora sentados naquele barco, conversando, 2 pessoas.
Depois de uma hora, a gente brincou, na areia, jogou uma bolinha, sentamos, pegamos vitamina D, sol, tudo maravilha. De repente, esse pastor, ele pula do barco e começa a nadar. Mas era um pouco distante da praia. Mas ele começou a passar mal. Não estava acostumado, começou lavando, que as ondas ocasionavam naquele barquinho, e aquilo deu uma reviravolta em seu estômago, ele começou a passar mal, começou a vomitar, e começou a querer afundar ali, antes de chegar ali à beira da praia. Nós já estávamos naquela altura mais ou menos com uns 10 colegas na praia. Então pensamos, o que nós vamos fazer? Olha lá, nosso colega está passando mal, não vai conseguir chegar a tempo. Um outro que estava no barquinho vendo aquela cena, pula na água e começa a empurrar. Pastor Lenes, hoje ele é departamental, volta de uma união lá perto do Amazonas. E ele começou a empurrar, mas ele já estava cansado. Nisso, os 4 colegas ficaram parados com a mão na cabeça e não mexiam nem para a direita nem para a esquerda. Tem pessoas que fazem isso, na hora do desespero não tem reação nenhuma, ficam parados. O camarada ia morrer e ia ficar com a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer? Parados. O outro grupo saiu correndo atrás de um barco, mas até ir na vila buscar um barco, o homem já tinha morrido. Então fiz a proposta com meus colegas. Falei assim, vamos dar as mãos e vamos entrar mar adentro. Depois, quando ele chegar um pouco mais próximo, a gente vai puxando e vai ajudando, porque ninguém é nadador profissional. 3 vezes disseram, mas eu não sei nadar. Gente, a situação estava ficando caótica, ele já estava levantando a mão. E eu tomei uma decisão, se ninguém vai, eu vou. Pulei na água, passei as alimentações das ondas. Quando eu cheguei naquele colega, o outro já disse assim, por bom que você veio, porque eu já não estava aguentando mais, nós dois íamos nos afundar. E eu perguntei para ele assim, você sabe boiar? Ele falou, sei. Então eu virei ele para o outro lado e comecei a empurrar assim pelas pernas, pelos pés. Fui empurrando, quando chegou a arrebentações das ondas, foi a minha salvação. Eu nudei as ondas nos ajudaram a chegar até a beira daquela praia. Amigos, naquele momento eu esqueci que ele era um colega do ministério. Eu falei tanta bobagem para ele. Falei, rapaz, você é pai de família, você tem filho, olha o que vocês estão fazer, deixa de ser burro, rapaz. E eu estava indignado, porque quando a última onda arrebentou, eles tiveram que me tirar, eu não tinha mais força nem para dar uma abraçada, nem para ficar em pé. Quase que naquele dia 3 pessoas morreram. À noite, no nosso culto, ele se desculpou perante todos os amigos, agradeceu os colegas que ajudaram, eu e o pastor Lenes, e tudo já estava resolvido. Amigos, na cena do crime, eu não sei qual é a sua reação. Ou quando uma pessoa precisa de ajuda, ou na hora do desespero. Uma coisa eu aprendi naquele dia: as pessoas tendem a difundir responsabilidades, elas deixam para o outro aquilo que todo mundo podia fazer. Eu confesso que por pouco eu morri naquele dia. Se pelo menos uns 3 tivessem dito, vamos juntos, um ajuda o outro, mas não, todos ficaram na praia com medo de morrer. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos entender, naquela cena do crime, que Jesus não ficou passivo. Quando ele percebeu que você ia morrer pelos seus delitos e pelos seus pecados, ele tomou a decisão de salvar a sua. Antes mesmo que o pecado entrasse nesse mundo, ele já tinha um plano de salvação. E quando o pecado ele foi diagnosticado, foi confirmado, o plano perfeito de morrer em nosso lugar já estava concretizado na cruz do Calvário. Portanto, Jesus não ficou de maneira passiva. Ele se mexeu, ele se envolveu para poder salvar a humanidade. Agora, meus amigos, como é que estamos envolvidos na cena do crime? Todos nós estávamos lá, na cena do crime. O sangue de Cristo respingou em nossas mãos. Nossos pecados estavam esmagando a sua vida no Calvário. Em sua própria agonia, Ele estende a mão para nós, os passivos, os indiferentes, os pecadores, e nos pergunta: o que vocês vão fazer? Como vamos responder a mais um nome de todas as vítimas? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Estamos dispostos, irmãos, a olhar para a cena do crime e deixar a passividade e fazer alguma coisa por Jesus? Hoje, o sinal não serve. Não tem como voltar na história 2000 anos atrás, subir numa escada da cruz e arrancar aqueles pregos e dizer: Jesus, eu estou aqui contigo. Não tem como. Não podemos voltar no tempo.
Mas o que você pode fazer pela vítima que foi pregada na cruz? Hoje, nós temos muito que fazer por ele. O sacrifício dele não pode ter sido em vão. Deus nos chama, meus queridos, a contar ao mundo as razões pelas quais Cristo morreu para nos salvar. O mundo precisa conhecer essa história de amor de Jesus. O mundo precisa saber que Ele é o nosso Salvador. O mundo precisa saber que através da cruz do Calvário nós somos perdoados, somos regenerados, que através de Jesus nós temos o dom gratuito da salvação. Nós não precisamos ficar indiferentes à cruz. Nós podemos olhar para tudo aquilo que Cristo fez, valorizar o seu sacrifício e dizer ao mundo o que Jesus fez para nos salvar. Talvez se perguntássemos isso para Cristo: Jesus, o que você gostaria que nós fizéssemos? Talvez a resposta que ele daria para mim, para você, é que nós contássemos ao mundo a maneira que ele nos amou e nos amou até o fim. Qual será a nossa reação na semana que vem? Será você indiferente como aquelas 38 pessoas quando aconteceu com Tite Genovese? Ou de maneira diferente você fará alguma coisa para aquele que é a vítima, aquele que está sofrendo? Amigos, que Deus abençoe a sua decisão, é minha também. Toda vez que eu estudo o assunto da cruz do Calvário, o assunto que mexe no meu coração, eu fico imaginando que nem o sacrifício meu é tão grande diante do sacrifício que Cristo fez para me salvar. Por mais que o meu sofrimento ele seja medido aqui nessa terra, como alguém que sofre muito ou pouco, não sei. Nem o sofrimento aqui nessa terra é tão grande para comparar o sofrimento que Cristo. Hoje você tem uma decisão a tomar. Ou você vai ficar indiferente a esse sacrifício, ou você vai fazer alguma coisa. Eu fico pensando que a nossa reação tem sido tão diferente. Quem sabe em toda essa Semana Santa possam haver pessoas que não tenham convidado, muitas pessoas que querem conversar conosco nessa noite. Bem provável que muitos de vocês convidaram, mas eu posso estar falando com alguém indiferente, que durante muito tempo não tem pregado mais o Evangelho, que não tem falado mais do amor de Jesus, ou que durante toda a sua história do cristianismo sequer trouxe uma pessoa aos pés da cruz. Sabe, amigos, a minha felicidade nessa igreja, não como pastor aqui, como membro dessa igreja. Antes de ser pastor, eu já era membro dessa igreja, para poder trazer alguém aos pés de Cristo. Não tem coisa melhor. Acho que o meu cristianismo em si é tão egoísta, tão vazio, um cristianismo sem sentido, se eu não reagisse na cena do crime. Eu não posso ficar indiferente a tamanho amor. Eu recebi algo que eu não merecia. Eu recebi uma grande dádiva. Eu preciso contar ao mundo o que Jesus fez por mim. Mas ainda existem muitas pessoas indiferentes. Esses dias uma pessoa disse assim para mim: pastor Fábio, eu estou rodeando na igreja, não trouxe uma pessoa como você hoje. Mas por que não? Ai, tem vergonha. Será que Jesus teve vergonha quando despiu o seu corpo, o seu corpo na cruz do Calvário? Será que ele teve vergonha quando cuspiram em seu rosto? Será que ele teve vergonha quando chamaram de ladrão? Quando foi crucificado como se fosse um criminoso? Será que ele teve vergonha? Ele não teve vergonha de você. E muitos têm vergonha de Jesus. Não podemos mais ficar diferentes, irmãos. Temos que fazer alguma coisa. Eu quero muito ver esse Jesus voltar. Eu sei que isso não vejo a hora. Olho para as pessoas no sinto reação nenhuma. E fico pensando: ó Deus, até quando isso vai mudar? Como eu queria ver as minhas ovelhas, meu povo envolvido na cena do crime, fazendo a diferença, se envolvendo com Cristo, trabalhando com Jesus. Quantas vezes em oração tenho dobrado as vezes e perguntado: Senhor, o problema é comigo? Que o problema sou eu, que não tenho conseguido motivar as pessoas. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram
Trabalhamos o ano todo, convertemos 20 pessoas e ainda queremos dizer: olha que coisa boa. Estamos nos vangloriando de Deus. Nós temos feito muito pouco mesmo por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Está na hora de mudarmos a história do Senhor. Está na hora de fazermos a diferença. Está na hora de você levantar o seu plano e dizer assim: Senhor, a partir de agora vai ser diferente. Eu conheço muito adventista, desculpa a expressão que eu vou usar, mas que já está arrotando o evangelho. Sabe quando você come, já não cabe mais, já está satisfeito, já ouviu mais de 1000 sermões em sua vida, já ouviu milhares de canções, mas nem sequer convidou uma pessoa para ouvir um sermão sequer, uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. É como uma partida de futebol. Sentamos na arquibancada e queremos ver o jogador fazer tudo sozinho, marcar o gol e vamos fazer a vitória. Nossa adoração, irmãos, ela está tão deturpada hoje que ele diz assim: se o sermão foi bom, a adoração foi boa. Se o pregador foi bom, a adoração foi nota 10. Mas às vezes tem uma pessoa aqui na frente humilde, simples, sabe, com pouco conhecimento teológico, mas uma pessoa consagrada, não toca o coração de Deus com Deus. Entenda que a adoração ela não é passiva. Eu não venho na igreja só para ouvir um bom pregador. Eu venho na igreja, sabe por quê? Porque eu tenho que agradecer o que Deus fez por mim. Eu venho na igreja para dizer amém. Eu venho na igreja para cantar. Eu venho na igreja para dobrar os meus joelhos e dizer: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Mas existem pessoas que só querem receber, são passivas, só querem ser alimentadas, quando na verdade o Criador desse universo está esperando um esboço de uma reação sua de adoração. Amigos, às vezes os nossos critérios eles precisam ser mudados, não tem sentido. A igreja não vive só de programas. Estamos atrás do nosso caminhar, pastor, vamos fazer um congresso que a vida espiritual dos nossos jovens vai mudar. Tá bom? Quem que você quer? Nós queremos arte trio. Você conhece o grande trio musical? Canta muito bem. Nós queremos o pregador tal, nós queremos isso. Pastor, pode ficar tranquilo, tudo vai mudar. Irmãos, eu sou adventista de Deus. Eu tenho participado de campais, de congressos, de tudo isso. E parece que quando chega na segunda-feira, a vida volta tudo normal. A questão da adoração não é passiva. Não é sentar e dizer assim: vou ouvir uma mensagem e a vida vai ser transformada. Não. Ou você esboça uma reação de adoração positiva. É mais ou menos assim: de Deus para você e de você para Deus. Quando você abre a Bíblia em Isaías no capítulo 6, você vai entender que o profeta, ao ter um encontro com Deus, ele ouve a Deus, mas ele também esboça uma reação. Talvez por essa razão que Samuel recebe um chamado de Deus e diz assim: eis-me aqui. Quando os outros disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a verdadeira esboço de reação que nós devemos ter. Amigos, na cena do crime, nós não podemos ficar mais indiferentes. Nós temos algo a fazer com Jesus. Que Deus toque o seu coração e que hoje não seja mais um sermão, não seja só mais um apelo que eu faço para você, mas que seja uma decisão séria por tudo aquilo que Cristo fez e pelo seu desejo de ver Cristo ressuscitar. Se depender de mim, irmãos, como seu pastor, como líder dessa igreja, eu quero trabalhar e me envolver o máximo. Eu quero me desgastar nessa obra, porque eu quero ver Jesus voltar. Eu espero encontrar um povo preparado, um povo disposto a nos unirmos para fazer algo com Jesus. Que jamais venhamos ficar passivos diante dessa vida. Eu quero convidar a Cláudia.